tenho nenhuma esperança numa humanidade que perdeu a capacidade de sentir. Eu acho que se cada um de nós tivesse a consciência de que se adoece não me é negociável, a gente já está dando um salto quântico. Corpos vivos são selvagens. A maior IA que a gente tem, e todos nós temos, é a inteligência ancestral que está no nosso corpo. Central Ilumina Brasil. Vozes da Consciência. Olá, bem-vindo, bem-vinda à Central Ilumina Brasil, esse espaço que existe para transformar escuta em consciência e consciência em movimento. Hoje eu tenho o prazer de receber a Fernanda Cunha, querida, estou muito feliz com a sua presença aqui, muito grato, muito honrado. A honra é minha. Bem-vinda. Muita gratidão, tenho uma honra gigantesca de fazer parte desse movimento de consciência. Que bom, querida. Se você quiser se apresentar um pouquinho para quem não te conhece, contar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouquinho do seu trabalho. Fica à vontade. Bom, eu sempre falo que eu estou Fernanda Cunha, né? Porque estou nesse corpo. E eu sempre fui uma questionadora, assim. Sempre fui uma criança inquieta. E que sempre teve muita... Eu sempre senti a vida pelo meu corpo. Desde criança. Então, minhas brincadeiras sempre envolviam o corpo. Correr, enfim. Então... eu entrei num lugar de, essa coisa que eu tenho com o corpo, da escuta com o corpo, que me levava para a espiritualidade também, não parecia ser algo muito normal. E aí eu queria fazer dança, eu queria fazer um monte de coisas, mas eu não me encaixava nas danças. Eu tentei fazer danças coreografadas, então sempre que o meu corpo escutava uma música, ele tinha vontade própria. E isso não era algo aceito numa aula de dança convencional para fazer uma coreografia. Então, eu precisava caber naquela coreografia e meu corpo não queria caber. Enfim, o tempo foi passando, eu estudei bastante e resolvi que então eu precisava fazer o que as pessoas estavam fazendo, que era cabível. E fui deixando a arte de lado, fui deixando a dança de lado, fui deixando tudo isso. E mais tarde... veio depois que eu me formei e falei, putz, e agora, né? O que eu vou fazer? Você se formou em... Administração. Que eu adoro, uso até hoje. Só que eu estava usando na época para um lugar de produção, sem nenhum espaço para ser, sem nenhum espaço de questionamento. E eu adoeci nesse espaço, meu corpo adoeceu. E aí eu comecei a questionar aquela alegria que eu sentia na infância, aquele corpo selvagem no sentido de natural. Não selvagem para mostrar para alguém, mas selvagem é você estar no seu estado natural. A natureza selvagem é a natureza intacta. Então, e a gente tem isso dentro da gente, porque somos a natureza, somos a terra, somos todos os elementos, né? Então, eu comecei a pensar, nossa, eu tenho essa coisa com o meu corpo. Eu fui estudar yoga. Também não só pelo corpo, mas pelos questionamentos de propósito e do que a gente veio fazer aqui nesse lugar. Que sempre foram questionamentos para mim muito latentes, desde a infância. Minha infância foi bastante influenciada por religiosidade. Eu amava ir nos cultos da igreja e até hoje amo, de qualquer religião, de qualquer lugar onde tem gente cantando e celebrando, eu quero estar junto. Principalmente quando isso envolve fé. Porque para mim fé me comove. Eu gosto do que me comove. Eu sempre gostei do que me comove. Me comove estar com pessoas, me comove fé. E, enfim, então, através do yoga, eu comecei a questionar muito a forma como eu estava vivendo. A forma de fazer, sem questionamento e sem espaço para ser. E aí, através do yoga, eu entendi a minha relação selvagem com a vida, daquele corpo com a dança, daquele corpo que não se encaixava em nenhuma dança, da minha relação selvagem com a frequência do som quando eu escutava, o meu corpo escutava aquela frequência. E aí, então, eu tive essa visão de, poxa, unir o yoga com a dança. E disso também poder ser a medicina para outras pessoas como era para mim. E aí, então, eu cheguei num lugar de muitos estudos para entender frequência musical, para entender
qual que é a nossa relação, a relação com o nosso corpo, porque através desse corpo eu posso entender qual é a minha relação com a Terra e qual que é a minha relação com a vida e qual que é a minha relação com o outro. Sem essa escuta do corpo eu não consigo entender nada, porque sem eu escutar o corpo eu não consigo nem sequer saber o que eu estou sentindo. Imagina poder ter compaixão, poder ter empatia, poder ter comunidade com uma outra pessoa, se eu não estou nem sentindo o meu próprio corpo. E o corpo está o tempo inteiro falando pra gente. Quais as suas necessidades? Quais são as suas aspirações? E, enfim, isso aconteceu há 15 anos e desde então o Yoga Dance segue sendo essa terapia corporal profunda, viva, que está o tempo inteiro se atualizando, porque o Yoga Dance de 15 anos atrás para agora mudou muito. Por quê? Porque nós mudamos. A gente está vivendo um colapso de saúde mental, um colapso estrutural da humanidade, onde, de verdade, assim, claro, eu tenho 46 anos, mas de todos esses anos, que não são muitos, mas há 15 anos eu não lembro da gente estar num estado de alienação tão grande quanto agora. Tão distante dos nossos corpos, tão distantes um do outro. Porque, de novo, eu não tenho nenhuma esperança numa humanidade que perdeu a capacidade de sentir. Então, eu acredito que a gente anestesiou tanto os nossos corpos com tantas distrações do que fazer e de urgências, porque tudo está muito urgente, tudo é para ontem, né? Você tem lá o WhatsApp, se você não responde aquela pessoa naquele momento, parece que você está muito atrasado. Então, essa sensação de estar sempre atrasado coloca a gente, o nosso corpo, num estado de alerta. E esse estado de alerta é praticamente o tempo todo. E se eu não encontro mecanismos dentro de mim, na minha vida, para me conectar de volta com esse corpo e reeducar ele desde um lugar de escuta do corpo, eu não volto a sentir. E aí eu me emboto, né? Eu me tensiono e vivo a partir dessa tensão. E um corpo tenso, ele não sente. Então, se você estiver muito tenso e alguém te der um tapa ou alguém te fazer alguma coisa muito sutil, você não vai sentir. Então, eu sinto que nós, como humanidade, a gente está muito nesse lugar de tensão. De tensão, de ansiedade, de depressão. Eu estava fazendo uns estudos sobre como nossos corpos foram castrados. E a dança, e a música, e a arte foi castrada desde a época da Idade Média, mas recentemente também, e ainda é. Então, eu estava vendo, 1855, se eu não me engano, lá em Madrid, era proibido completamente dança e canto. E as pessoas que faziam isso, e é recente, elas eram condenadas a pelo menos 200 chibatadas. Nossa, eu não sabia disso. Em 1995, agora, o reggaeton, em Porto Rico, foi proibido. Aí teve a Operação Sentinela, onde a polícia porto-riquenha podia pegar todos os discos e vinis na época e aprender, porque o ritmo era considerado vulgar, sexual. Na Argentina também o tango... Foi reprimido. E essa repressão está nos nossos corpos ainda. Então, qual é os nossos açoites? Qual é a nossa pena? Qual é o nosso castigo hoje? Para quem dança, principalmente move os quadris. É a ansiedade. É a depressão. É o viver uma vida sem gosto e sem gozo. E sem vida, né? E sem vida. Tem vida. Quando não tem gosto, quando não tem gozo, quando não tem sentir, não tem vida. Não há nada que te comove. E se não há nada que te comove, não há nada que te move. E é o corpo muito que vai mostrar o que move a gente. Então, eu tô aqui conversando com você agora, eu tô toda arrepiada. Eu também, já me arrepiei 3 vezes você falando aqui, porque é muito forte, tudo isso é muito verdadeiro, né? Porque isso é a comoção. Isso é o que traz a gente para a humanidade, para a coisa mais divina que a gente, como ser consciente, tem. Que é de sentir. A gente sente, o corpo está toda hora falando quando é pra gente. A gente sente aquela expansão. Então, quando você me convidou pro podcast aqui do movimento, que eu fui ler tudo, meu corpo fez assim. Eu já sei, a resposta é sim. Que bom. Mas da mesma forma, eu também sei quando alguma coisa fica estranha na minha garganta, não me cai bem, aquilo parece que não ser verdade.
Agora, se eu não tenho essa sensibilidade com o meu corpo, essa escuta, e essa escuta vem do espaço, de fazer espaço. Só que numa vida tão ocupada... Na verdade, é uma escuta e uma sabedoria natural. Natural. Sim, sim. Porque a gente já vivia assim antes. A gente vivia, total. A gente tinha espaço para pensar, para estar ali com a comunidade. Pro ócio. Sim, hoje sim. não, você não tem espaço. Você mal tem espaço para olhar suas mensagens. E aí, quando você vai olhar, já tem outras. Às vezes você tem medo de responder, porque aí vão surgir outras e outras e outras. E você pode ter acesso a tudo que está acontecendo, entre aspas, né? Porque numa sociedade neoliberalista e homofóbica e machista e misógina e tudo isso que a gente já sabe, é muito complicado você conseguir ter esse... Você não vai ter esse espaço. Esse espaço a gente vai precisar criar. E não é ali. E criar espaço numa sociedade que mede o sucesso pelo quanto você produz e pela velocidade que você produz, é revolucionário. É revolucionário mesmo. E não tem Que transformação sem revolução nesse momento que a gente está do planeta. E não tem revolução sem corpos vivos. Exatamente, Podemos dizer isso, né? Exatamente. Não, eu estou te ouvindo falar aqui e sentindo também confirmação de que o nome que a gente pensou para esse episódio, que é Corpos Selvagens em Tempos de Adormecimento, não tinha pessoa melhor. Porque parece que você encarna isso de uma forma, assim, muita verdade no que você fala. Porque a gente está realmente numa situação complicada do ponto de vista da desconexão com o corpo. Apesar dessa onda wellness e fitness e tudo mais, a desconexão é a mesma, né? Porque é mais profundo, né? É uma escuta, uma falta de presença. Sim. Você sente isso? Eu sinto, sabe o quê? Eu sinto que toda essa onda wellness é muito legal. Sim, claro. Tem o seu presente, mas por outro lado, há que se ter um cuidado muito grande para não ser, de novo, mais uma artimanha desse sistema neoliberalista capturando a nossa atenção para a gente, de novo, se distrair olhando para fora. E aí entrar na performance. Porque corpos vivos não são performáticos. Corpos vivos são corpos que sentem. Corpos vivos são selvagens. Porque corpos vivos entendem e se conectam com a terra, que é selvagem, com a água, que é móvel, com o ar, com todos os elementos, com o fogo que está dentro do nosso corpo. Então, o inconsciente, as emoções, está tudo no corpo. Não, os traumas, os talentos adormecidos pelas tensões. Então, quanto mais tensões eu tenho no meu corpo, menos capacidade eu tenho de sentir. Sentir a dor de viver, porque ela é real, mas sentir o amor de viver, que também é igualmente real. E os dois fazem parte da mesma moeda. Não é amor ou dor, é amor e dor. E quanto mais a gente aprende a suportar a dor, mais a gente aprende a sentir o amor também. Exato. Então, quando a gente se fecha para a dor, se fecha por medo de dor, a gente está se fechando para o amor também. E não há esperança numa humanidade que se fechou. E aí essa humanidade não sente o seu corpo selvagem, o seu corpo que está expandindo quando tem um convite ou se retraindo. Então essa é uma voz selvagem. Então esse corpo que está preso nessas tensões está adormecido. E uma sociedade adormecida vai continuar fazendo o quê? Produzindo, se distraindo, indo wellness para fora. E a gente tratar vai os sintomas dos tratar problemas. Os sintomas, performance, né? Então, eu tenho que fazer isso com o meu corpo, mais isso, correr até me exaurir. Não tenho nada contra a corrida e não é nada contra o wellness. Não, nem fitness, nada. Claro. Eu faço musculação, é super importante. Mas o que eu tô colocando é mais profundo. É mais profundo para a gente realmente questionar qual que é o movimento que a gente está fazendo. É mais uma artimanha, porque existem tantas, para a gente continuar consumindo esse sistema, essa verdade de que só é válido o seu tempo se você for produtivo. É um produtivismo, né? Exato, é um produtivismo que adoece a gente. Porque eu faço o Yoga Dance é uma terapia corporal profunda. Então, para participar dos cursos, você precisa preencher uma aplicação. E nessa aplicação desse ano, especificamente, o ano passado eu não dei curso, dei um no retrasado.
Assim, 90% dos formulários, as pessoas falando de ansiedade, tomando ansiolítico, antidepressivo. De novo, não tenho nada contra, precisa tomar. Não é sobre isso. É sobre o quanto que coletivamente... E assim, são terapeutas. São professores de yoga. Sim. E assim, gente, a gente também fica ansiosa. Eu também fico ansiosa. Eu fui pro yoga por causa da ansiedade. Mas o que eu tô trazendo aqui é que nós, humanidade, estamos atravessando um colapso de um sistema que não é nem um pouco benéfico pra gente. Ele serve à produtividade, serve a uma minoria ínfima parcela da humanidade totalmente adormecida. Sim. E é um sistema, a gente fala, que destrói a vida e adoece as pessoas. Exato. Por isso que a gente fala de vida no centro. E quando fala vida no centro, às vezes as pessoas acham que é a natureza, mas é essa vida que você está falando. Sim. A gente resgatar essa potência que somos, né? Sim. Que fica esquecida, né? É muito delicado isso que tá acontecendo. É um colapso mesmo, sem muitas perspectivas rápidas, né? De transformação. Então, a gente que precisa... A transformação somos nós. Exato. Isso que as pessoas precisam entender. Tem que partir de nós, porque você falou com muita clareza como que a gente transforma... Porque a tendência é se agravar se a gente não faz nada, né? Como que acha espaço? Como é que a pessoa volta para si no meio desse furacão que é essa vida? Sim. Como que a pessoa faz? Respira. Assim, pelo menos 5 minutos, 3 minutos. Antes da gente começar o podcast, a gente respirou, fez um minuto de silêncio, porque isso faz espaço. E o que a gente não tem hoje, o que toda essa sociedade, do jeito que a gente se organizou humanamente, não dá pra gente, é justamente espaço. Então, quando as pessoas têm um espaço, ou quando... isso acontece comigo muito. E assim, não é que porque eu tô aqui e faço autoconhecimento há tanto tempo, eu tô imune. Não. A gente faz parte do mesmo sistema. Total. Então, todas essas crenças coletivas do inconsciente coletivo estão na nossa cabeça. Então, eu lembro que eu estava para sair para uma pausa, que eu precisava, e eu ia sair para essa pausa, e até o último... Aí aconteceu várias coisas na empresa, e aí vinha aquela voz, não, você não pode sair agora, você não deve sair agora. E ao mesmo tempo, veio esse lugar que eu construo todos os dias na minha vida, fazendo espaço. Seja 5 minutos respirando e me conectando comigo, me conectando com o silêncio que o mundo não faz lá fora. Então, é um trabalho de muita disciplina de cada um de nós. A gente não vai encontrar o espaço que a gente precisa nessa sociedade, porque ela mostra pra gente que a gente tem que produzir o tempo inteiro, que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Então, esse movimento que o Ilumina está fazendo é um movimento contra a cultura, contra essa cultura adoecedora. Para a gente trazer uma raiz e uma fundação, uma nova fundação de consciência. Mas a consciência, a fundação da consciência é o silêncio. Porque o silêncio é esse lugar é uma presença dentro da gente. A gente tentou, assim, consciência tão ampla, a gente tentou achar uma definição, mas que casa muito bem com isso que você está falando. Que consciência é no sentido de perceber a vida, a interdependência, o que é a vida e agir a favor da vida. E o silêncio te permite perceber a vida. Perceber, né? Exato. O silêncio te permite perceber a música, o silêncio te permite perceber o barulho, o ruído, porque a gente tem muito ruído hoje. As redes sociais são maravilhosas, mas elas também podem ser muito ruidosas. Não, o nível de distração absurdo. Distração, fake news. Então, assim, esse discernimento, para eu conseguir discernir o que é verdadeiro do que não é, para mim, vem a partir do silêncio e dessa escuta do corpo. Então, é muito necessário que a gente possa silenciar para escutar. Porque sem esse silenciar... é impossível escutar. E escutar o quê? Escutar o movimento do corpo. Escutar a contração, o arrepio, a lágrima, a emoção, a tristeza. Todas essas emoções que nos tornam muito humanos.
Então, eu sinto que há um movimento da desumanização Sim. a favor do adormecimento, Sim. a favor da performance a qualquer preço. Aí, performance, eu falo da produtividade, desde a produtividade até as atividades físicas, que estão ali por pura performance, por puro lugar estético. Ego, né? Ego, Sim, exatamente, sim. sabe? Então, o que a gente está propondo é uma consciência muito mais profunda de quem sou eu, qual é o meu papel nesse mundo e como eu posso, através do meu corpo selvagem, naturalmente selvagem, voltar a me conectar com uma vida que não é só estado de sobrevivência. É uma vida com gosto e com gozo. Ai, como assim gozo? O que é vida com gozo? Vida com gozo é vida com prazer. É você degustar essa respiração. É você degustar esse alimento. É você degustar essa água e não tomar ela olhando o celular e preocupado com a próxima coisa que você tem que fazer. Presença. Né? É presença. É você estar diante de alguém e poder olhar nos olhos. E não, sabe... Sim, desvia, olha para baixo. Desviar, olha para baixo e... Tudo nos leva à desconexão. Exato. Tudo, né? Toda uma cultura inteira que nos leva à desconexão. E aí, no meio disso... muita gente sentindo isso, tem muita gente, eu tenho conversado com muitas pessoas, e ao mesmo tempo somos tomados por uma inércia. Por que você acha que isso acontece assim? Que acontece que as pessoas não acreditam mais, a gente perdeu essa vontade assim de mudar o mundo mesmo, assim, não acreditamos, os jovens também estão nessa mesma dinâmica, vivendo com depressão, crise de ansiedade, abduzidos por telas, e aí para onde vamos assim? Você acha que... O que está acontecendo com as pessoas? Principalmente as que estão enxergando, assim. Qual que é a sua visão? Eu acredito que é um adoecimento coletivo. E quem percebe esse adoecimento e vê que sozinho não vai ter força para mudar, vem uma tristeza, sabe? E essa tristeza, se ela não é canalizada para ação, ela pode virar uma depressão. Quando a tristeza, né? Porque sim. Aí a gente tem... Porque tristeza e raiva, elas são duas faces da mesma moeda. A raiva, ela é mais aceita, bem aceita por uma sociedade extremamente consumista, neoliberal, enfim, produtiva, porque ela mostra ação. Quando você está com raiva, você age, você é impulsiva, você fala coisas que depois você se arrepende, mas você faz. E isso hoje é algo assim, nossa. A tristeza já é um sentimento mais... Paralisante, dolorido. Então, há que ter muita coragem para sentir a tristeza e muita presença para poder transformar essa tristeza em algo que te comova a se mover. Que forte isso. A agir. Uau. Sabe? Não. De novo, eu me arrepiei. Sim, eu também. Porque... Bruxa, eu já me arrepiei várias vezes. Porque é isso, sabe? E aí, se a gente não tem esse lugar dessa tristeza e dessa capacidade de sentir sentir ela com presença, ou a gente deprime e acha não tem o que fazer. Ou a gente vai para ação, numa ação muito mais estruturada, que eu acredito que é muito o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo, que eu me sinto parte do movimento. Total. Mas não sem passar. Eu passei por isso também quando veio o Yoga Dance, sabe? É um lugar de tristeza, um lugar de eu não consigo caber nas danças performáticas. Eu cansei de performar na vida. Eu cansei de usar as máscaras. Isso tudo não é para mim. O que é para mim, então? Eu vou precisar sentir a minha tristeza. Eu vou precisar escutar. Porque antes eu só reagia com raiva. Não é para mim, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Na raiva. Sim. E a raiva, como eu falei, é um sentimento que, nossa, me põe na ação. Então, gera uma ilusão de que eu tô agindo. E de que eu tô sendo potente. Mas é mais reagindo, né? Mas é totalmente reagindo. E a tristeza põe a gente num lugar de resposta à vida. E não de reação. Que lindo, muito profundo isso. Muito profundo. E aí também, você falou que vai para tristeza e também, em alguns casos, para alienação completa, Exatamente. né? Mas que se a pessoa já está vendo,
Essa alienação, em algum nível, gera culpa também. Isso que eu ia falar agora. Porque o que acontece? Se você fica na alienação, você tá faltando com algo muito essencial, que é o seu valor enquanto ser humano. É o valor de cumprir seu propósito. Então, se você vai para alienação e você falta com esse valor, ali no fundo da sua consciência, essa voz, ela vai ficar te dando, olha, não é por aí. Olha, você não está fazendo essa parte. Olha, uma hora isso vem à tona com muita força. Sim. E aí se torna culpa. Culpa de, poxa, eu com todos os meus privilégios, de ter estudado, de ter tido a oportunidade de realmente experimentar meu corpo, experimentar como ele é esse portal, como a escuta do corpo pode me levar a um lugar de verdade, porque isso é, para mim, a coisa mais linda do corpo e totalmente selvagem que todos os seres humanos têm, que é o corpo é totalmente verdadeiro. O corpo é totalmente selvagem. O corpo não mente. Ele né? não mente. A mente mente. Articula, tem o ego, tenta impressionar. O corpo não. Então, muitas vezes, se você está insatisfeito com alguma coisa, os seus olhos vão dizer. A sua boca pode não dizer, porque ela está conectada com a sua mente e você vai ponderar as palavras. Mas o seu corpo vai dizer, os seus braços vão dizer. Sim, com certeza. Então, a energia também. A sua energia vai dizer, ela vai chegar primeiro. E quando a gente perde essa capacidade de escuta com o corpo, a gente vive num conflito constante. É um conflito com quem eu sou. Quem eu sou de verdade para mim. É este que eu estou sendo no mundo. Tá em conexão, em coerência com esse que eu tenho em essência e que eu quero ser com o meu corpo, com que a verdade que o meu corpo está dizendo. Eu lembro que na época que eu estava mais doente, foi a época que eu tinha muitas enxaquecas, então o meu corpo estava o tempo inteiro me dizendo que eu estava passando do meu limite. E o que eu fazia? Eu não tinha tempo de parar. Eu achava que eu não tinha tempo de parar. Então eu ia lá, tomava um remédio quando a dor já estava absurdamente. Quando eu não aguentava mais, eu tomava, porque eu precisava produzir mais ainda. Então, gente, eu não tenho nada contra tomar remédio. Eu tomo, porque muitas vezes a enxaqueca vem de novo. Só que agora eu tenho um outro nível de consciência. Eu sei quando eu preciso tomar o remédio e quando eu vou precisar parar e fechar tudo e acabou. Sabe? Sim. Então, assim, é desde a coisa mais sutil, mas se você tem essa leitura de você com você vai estar mais hábil de ter essa leitura com o outro. Mais compassivo. Muito bom. E o que esperar de uma sociedade onde não tem espaço para a escuta do corpo? Onde os corpos estão embotados, adoecidos, onde a gente perdeu essa sensibilidade de perceber nossas dores, nossas sensações. Então, é uma desumanização quando não tem escuta do corpo. Num nível tal que as pessoas comem, se intoxicam, adoecem pela boca e não se dão conta e não conseguem... É profundo isso também com a alimentação, né? Muito, muito. E a alimentação vindo desde um lugar, de um outro entretenimento também. Um prazer, uma dopamina ali. Um entorpecimento, assim. Um entorpecimento para a gente poder aguentar as dores que está sendo para todos nós atravessar esse momento. Meu Deus, que forte, né? Muito. Porque está sendo uma dor para todos nós. Para quem está mais consciente, para quem não está... A verdade é, estamos adoecendo. Todos. Sim, todos. Não importa o nível de consciência que você teve. Eu sou professora de... Não importa. Não. Também estou adoecendo. Também estou dormindo. Meu sono está super afetado também. Também sinto meus níveis de ansiedade maiores. Então... esses movimentos, como Ilumina, eles são muito necessários, porque a gente precisa de verdade escutar e se unir como comunidade. Agir coletivamente. Não tem outro jeito, né? Para mudar, porque colapsou. E aí é um desafio, porque eu estava te escutando, essa desconexão do corpo, essa desconexão da vida, também nos leva à desconexão do outro, né? E aí também é outra característica dessa cultura atual, que é esse isolamento, né? As pessoas estão se sentindo muito sozinhas também, né? Muito isoladas, né? Sim, você sente isso também? Muito, muito. Porque esse lugar, né? Se eu tô desconectada do meu corpo, se eu não sinto o meu corpo, eu não sinto a terra.
Eu não sinto a água, o fogo, todos os elementos que estão dentro de mim. Eu não sinto também o outro. E se eu não sinto o outro também, eu vou ficar no meu isolamento ali, achando que eu vou poder dar conta ou não dar conta de todas as coisas que eu acho que são importantes dar conta. E o isolamento, a gente já sabe, tem vários estudos sobre isso, principalmente, nunca se falou tanto sobre isso como depois da pandemia. Depois da pandemia para cá, a gente está numa outra pandemia, numa crise imensa de afeto. De contato, De né? contato. Mas e qual que é essa nossa sede humana, né? Nós somos mamíferos, a gente precisa, é essencial para a gente contato. Mas não é só qualquer contato. A gente está carente de afeto, de olhar, de alguém que olhe e de nós. Mas isso é interessante, porque a gente está carente de afeto, de olhos que olhem nos olhos, de alguém que escute sem precisar te dizer o que você tem que fazer ou não, porque às vezes você só quer a escuta, a presença. Mas se eu não tenho isso de mim, se eu não faço esse espaço, e de novo a gente volta para o espaço da escuta, na minha vida com o meu corpo, como é que eu vou ter isso de outra pessoa? Não tem como. Então... Você não consegue nem dar, nem receber. Nem né? receber. Então, o olhar, às vezes, nos olhos, intimida. Porque a gente ficou tão arredio e tão desconectado de nós mesmos, dos nossos corpos, que, às vezes, a demonstração de afeto do outro pode ser algo invasivo. Sim, eu percebo, né? A gente não é uma cultura que as pessoas não se olham nos olhos, né? E através dos olhos a gente se reconhece. Se reconhece, aí se fortalece. Porque você não precisa dizer uma palavra. De novo, o corpo está falando. O corpo está falando. Eu lembro que uma vez eu estava na Paulista e eu estava caminhando na Paulista. E passou uma daquelas pessoas da Cracolândia. Então, aquele cheiro terrível, enfim. E na hora, o meu corpo tensionou. Porque eu vi que a pessoa me olhou. Só que essa pessoa estava tão linda. Estava tão linda. Assim, ela estava sorrindo e cantando. E aquilo chamou a minha atenção. E eu fiquei olhando. E eu tenho esse hábito de olhar nos olhos. Então, eu olhei. E aí, quando eu percebi que eu estava olhando e ela percebeu, o meu corpo tensionou na hora. E aí, ela veio e falou assim para mim, ei, você! Ela voltou, veio atrás de mim, me olhou nos olhos e falou, você me viu. Você me viu. Uau. Quando ela falou isso, eu juro, meu corpo entrou num misto de ai, que medo, vou proteger a minha bolsa. E num lugar de o que você está se protegendo? Ela está chorando nos olhos. Aquele momento, assim, eu senti, meu Deus, Deus está aqui, sabe? Foi um lugar, assim, que o meu corpo entrou nesses dois lugares que parecem tão paradoxais. Ela falou assim, olha... Você pode comprar um sabonete, um shampoo para mim, porque eu saí ontem da cadeia e eu entrei na farmácia e me expulsaram. Uau. E eu nossa, sim! E um misto de coisas passando pelo meu corpo, eu entrei. E aí ela entrou comigo. E todas as pessoas vieram em cima dela, né? Assim, então, isso para mim foi várias camadas. Camadas sociais minhas, camadas culturais minhas, de medo, de repulsa. Depois de experimentar isso no meu corpo, eu pude ver o corpo dos atendentes em direção a ela também. Também, claro. O corpo dela. E quando ela falou e disse, você me viu. Porque a gente está tão dormente que a gente não vê. A gente perdeu a capacidade de ver, de enxergar. Porque a gente já não se olha. Então, aquele momento, para mim, foi super revelador do quanto que os nossos corpos estão adormecidos. E sem esses corpos despertos, não dá para a gente enxergar essas coisas. Essas camadas sociais. Sim, é legítimo o medo. É legítimo o corpo se proteger. Mas, ao mesmo tempo, também o corpo experimentar esse lugar de, nossa... Sim, eu vi. Sim, que bom que eu vi. E depois de enxergar os outros corpos também tentando se proteger e ser compassiva ao invés de ir para o julgamento. Porque eu iria para o julgamento se o meu corpo não tivesse sentido aquilo também. Então, é isso que eu falo quando eu não
consigo ter fé nenhuma em uma humanidade que não sente, que está adormecida dentro de um corpo que virou uma máquina. Uhum. Quando os nossos corpos... sim. Nosso corpo é o pulso da vida. Sim. É a potência criativa. É a potência criativa. E, ao mesmo tempo, é isso que a gente falou. Essa cultura desconecta as pessoas. É um trabalho enorme. Você chegar nesse nível de consciência que deveria ser o natural. Uhum. É um trabalho enorme. Acaba sendo, também, em alguns casos, até um privilégio. Sim. Mas, ao mesmo tempo... Não precisa muito também, né? Não é que você precisa fazer 1000 formações e retiros para chegar nessa consciência, né? Acho que dá para pegar... Nasceu com a gente. Nasceu com a gente e com um grupo de pessoas, em 1 hora você já leva menos tempo até. Na verdade, 5 minutos de respiração já levam a pessoa para... Um olhar nos olhos. Também. Como foi dessa pessoa na Paulista. Uhum. Você me viu. Exato. Ela acabou de sair da cadeia, ela me falou isso. Eu vi que você me viu. Uhum. Alguém me viu. Eu fico arrepiada. Eu também. Porque eu muito tive forte. um misto de vergonha pelo meu adormecimento humano e ao mesmo tempo de medo. Então, naquele momento, poder experimentar a beleza de ser humana com as minhas mais perfeitas imperfeições. Sim, tive medo, sim, tive repulsa, mas também tive amor e consegui enxergar e me ver naquele ser humano. Então, imagina, assim, gente, não é um lugar de, vamos enxergar só a beleza. Não vamos enxergar a beleza sem negar o caos. Porque ele existe. E é a partir dele que a gente precisa agir. Né? Mas também desde esse lugar de que é possível, sim. No momento que a gente desperta os nossos corpos, a gente pode despertar esse olhar um com o outro. E a partir desse olhar um com o outro, a gente pode cooperar. E imagina os nossos sistemas políticos econômicos, se a gente pudesse pautar mais na cooperação do que na competição, do que na performance. Sim, esse é o desafio desse momento, né? Sim. Essas pessoas que estão vendo, a gente estava até conversando, né? Como é também natural, porque você falou, somos a vida, somos a natureza é cooperação. Nós somos a natureza, desaprendemos a cooperar, porque esse sistema nos levou a isso, e agora precisamos urgentemente resgatar isso, porque eu sinto que os tempos são urgentes. E o próximo passo é esse, porque com essa força, te vejo aqui sentindo, você falando com essa força, quantas pessoas não têm conscientes dessa força e por que estamos tão fragmentados, né? Chegou a hora, eu sinto, né? De dar um passo, cooperar e fazer algo com potência real, cultural, né? É isso que a gente está buscando fazer, buscando, claro, dialogar e reunir primeiro as pessoas que estão sentindo essa força já, que têm essa consciência, querem agir, para que a gente possa também, com potência coletiva, eu acredito que isso é possível, reorganizar a forma como a consciência circula na sociedade, democratizar, tornar mais acessível, porque esses saberes que você está falando são tão básicos que qualquer pessoa que passou por 18 anos estudando numa escola deveria estar consciente disso, né? Sai sabendo tudo, menos de si mesma, menos do corpo, menos do sentido da vida, do que se passa dentro, fora, no corpo. É uma desconexão total. E ao mesmo tempo também não tem sinais claros, tem muita gente buscando, mas do ponto de vista cultural e da sociedade não tem sinais claros de grandes transformações culturais, apesar das inúmeras iniciativas que estão acontecendo, né? Então, é isso. Nós temos que agir, né? Você sente assim também? Eu me sinto chamado, assim, eu sinto que a nossa geração tem esse chamado, tem uma responsabilidade para ação, para trazer esses temas, porque as pessoas que estão conduzindo a sociedade não estão muito distantes disso. Né? Muito distantes. Então, são corpos adormecidos também, anestesiados, egos em busca de poder, ganância, dinheiro. E aí, o que a gente faz? Se reúne e age. Se reúne e age, né? E assim, primeiro que eu vejo, assim, Juan, né? A primeira ação que eu vejo de todas é a ação da escuta do corpo. Da escuta do corpo, da escuta de si, de fazer espaço, de questionar esse sistema adoecedor. É revolucionário isso. Porque se adoece, não é negociável. Eu acho que se cada um de nós tiver essa consciência de que se adoece não me é negociável, a gente já está dando um salto quântico.
E aí, o que acontece? Eu começo a estabelecer Mas aí você algumas tem coisas. choques, né? De realidade. E como é que eu sobrevivo? E isso que tem pessoas que têm menos grana. Não é fácil. Não. Porque essa cultura é um campo de domínio. Sim. Então, para fazer isso que você falou, que é possível. Eu acho totalmente possível. Eu fiz. Mas não é fácil, né? Não é Não é fácil. assim, não é simplesmente fazer. Tem pessoas que estão muito longe de poder porque estão lutando pela sobrevivência também. Sim. Mas eu falo de coisas simples, Sim. sabe, Juan? 5 minutos. Tá. Uma vez por semana participar de uma roda. Então, sim, é isso. Porque é isso. a partir do momento que você Entendi. tem essa escuta na sua vida, isso é um valor para você. Tá. Você começa a questionar o sistema. Perfeito. E aí você vai começar a encontrar pessoas que fortalecem isso em você, como movimentos. Vim aqui, eu acho que vocês têm, né, momentos de roda de partilha, A que gente as está pessoas começando podem com vir, círculos agora. que está aberto, Sim. sabe? Então é isso que eu falo. O primeiro trabalho de ação é individual, não tem jeito. Não tem jeito. Para né? que eu possa despertar essa curiosidade e esse questionamento. A partir disso, eu vou encontrando lugares e pessoas Sim. que vão me ajudar a fortalecer, porque sozinho a Não, gente com não dá certeza, conta. Com certeza. Mas no coletivo. E aí, gente, são ações muito simples, como no banho, respirar e perceber a água caindo. Assim, eu tô falando de coisas muito simples mesmo. Sim, não, entendi. Que esse sistema qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa no pode ônibus fazer. Dá para fazer. No ônibus dá para fazer. Sim. Ai, você tá lavando o seu rosto, sente a água. Sente a água. Você tá falando com uma pessoa, escuta a pessoa que tá falando. Olha nos olhos dela. Percebe como o seu corpo se sente quando alguém olha você nos olhos. Então, sabe, é esse lugar de devagarzinho a gente destensionando e desadormecendo. Descondicionando esse corpo que tá fechado, que tá agindo como uma máquina. É isso mesmo. E aí, então, a gente consegue encontrar espaços. Abrindo, né? Abrindo. Isso e também, eu acho que no mesmo nível de cura, de medicina, também voltar para a natureza. Sem precisar ir para a floresta, né? Sim. Mas essa reconexão, porque essa desconexão com a vida também é a mesma ali, né? É a mesma. Porque o nosso corpo é a terra, Uhum. né? Então não tem como a gente se desconectar da terra. Da terra a gente veio, para a terra a gente vai. Uhum. Então, a partir do momento que a gente está desconectado do nosso corpo, a gente está profundamente desconectado da terra. A gente não tem nenhuma sensibilidade para se preocupar com o que está acontecendo com a Terra. A gente só... tá mais calor, né? As estações estão meio loucas. Sim, é uma coisa é burocrática. Uma coisa burocrática, distante, que não é da minha conta e que alguém deve estar tomando conta. E não tá, né? Sim. Não tá mesmo. Nossa, é uma cultura inteira doente. Não Sim. tem outro nome. A gente fala de colapso porque é colapso, não no sentido de alarmismo, mas sim de que não dá mais, assim, chegou no limite. E eu também acredito que começa em cada um, assim, nessa busca e nas pequenas coisas. E, ao mesmo tempo, eu acredito muito que são pequenos despertares. A pessoa desperta, eu respiro e me acalmo. Isso também acontece coletivamente, no encontro, né? Aí é mais potente ainda. Né? É muito mais potente. Porque o poder do coletivo é quando você se espelha. É quando a gente se dá conta que é só no relacionamento. E aí eu sei, o caminho espiritual, o caminho do questionamento, ele é muito individual. Mas os frutos não tem como a gente colher se não for no coletivo. As grandes ações não tem como a gente fazer se não for no coletivo. É só através do relacionamento que a gente de verdade consegue ter uma evolução verdadeira. Porque no relacionamento a gente vai conseguir se olhar. Porque a gente é muito bom de ser o terapeuta da vida das pessoas, né? Então, o outro chega, a gente consegue perceber que o outro tá com isso, tá com aquilo, mas às vezes isso é muito difícil de perceber na gente. E a gente percebe no outro porque tá na gente. A gente só percebe no outro o que está na gente. Então, quando alguém percebe a sua potência e te dá um elogio por causa que a pessoa vê a sua potência, porque a dela tá ali. A gente só enxerga o que está na gente. Ou ela critica a sua, sei lá, o que você tem, o
que você fez ou como você é porque aquilo também está dentro dela. Aquela sombra também está dentro dela. E a gente é luz e sombra. Então, nenhum ser humano tem algo que vai agradar todo mundo. Não, a gente tem um monte de coisas que nos desagradam e vão também desagradar as outras pessoas. E quando você está no coletivo, você aprende uma coisa muito potente, que é acomodar as pessoas como elas são. E poder observar essas qualidades que são complementares. E que só através dessa complementação que elas se tornam algo muito maior do que no individual a gente é capaz de fazer. Então, não tem como a gente evoluir se não for pelo coletivo. Não tem. Então, esse sistema, essa cultura está fazendo muito bem o trabalho, né? Sim, muito bem. Porque muito. estamos desconectados do corpo, da vida, da terra, cada vez mais sozinhos. A solidão é o mal do século junto com a depressão. E assim vamos construindo uma geração inteira e deixando o mundo para essas novas gerações também, que isso também não pode ser colapsado, preocupante. Eu tenho filhos, netas, eu não sei o que vai acontecer. É um círculo vicioso, terrível, porque você não tem como sair dele. Agora, se você faz o movimento de ir para a consciência, de prestar atenção no seu corpo, de se unir a pessoas em coletivos que têm essa interação e esse nível de consciência de realmente vamos questionar esse sistema e fazer algo, aí a gente está falando de uma mudança que realmente faz sentido e que a gente precisa e que é urgente. E aí eu acho que o trabalho é plantar consciência mesmo, Sim. porque esse sistema, do jeito que ele depende da inconsciência para funcionar. Exato. No momento que você começa a fazer essas pequenas escolhas, esses pequenos despertares, você já deixa de alimentar o sistema. Exatamente. Essas indústrias, a própria indústria farmacêutica, a própria indústria da medicina, como ela é hoje, ela se nutre de tudo isso. E aí parece teoria da conspiração, mas é muito real, né? Isso, né? Ou mesmo, inclusive, o sistema político também, que se alimenta dessa alienação. Então, como a gente faz, na sua visão, para essa consciência se expandir na sociedade e culturalmente? O que você acha? Juan, eu de verdade acho que é esse lugar do individual primeiro, de eu vir para o meu corpo, acordar o meu corpo no sentido de verdade perceber que o meu corpo... Tô com fome. Percebe o seu corpo como ele tá com fome. Que comida eu vou comer? Percebe o seu corpo, porque ele sempre vai dizer. Às vezes o seu corpo precisa para se nutrir de um certo alimento, você tá comendo outro. Porque é mais fácil, porque faz parte da indústria XYB, que tem uma propaganda ali super... Mas que te adoece, que te faz mal, que depois te dá dor, que te... Enfim... Então, eu acredito que é esse caminho e a partir desse caminho você realmente procurar entrar no círculo virtuoso. Porque a gente está no círculo vicioso, né? De um sistema que se retroalimenta da competição, da produção incessante. E quando você começa a escutar o seu corpo selvagem, você começa a fazer o quê? Desautomatizar a sua vida. Você vai começar a questionar, você vai escolher melhor o que você come. Você não vai mais consumir tudo que estão te falando aí que é legal, porque aparece não sei aonde. E você vai começar a se relacionar com pessoas que também podem te trazer essas qualidades que te são complementares. Então, eu acredito que é isso. É um misto do começar pequenininho com o seu corpo, com as suas... Percebendo as suas escolhas a partir do seu corpo, porque ele escolhe. Ou ele escolhe, ou o sistema de crenças que a gente foi aculturado escolhe pela gente. Total. Então, é isso, sabe? Não tem outro lugar para ir. Ou você escolhe pelo seu corpo, que é selvagem e sabe o caminho da saúde, ou você escolhe pelo caminho da doença, que é adormecimento, vou comer o que é mais fácil e mais rápido, vou comer o que vai me ajudar a produzir mais, vou tomar um monte de coisas estimulantes e super ácidas que depois vão me adoecer e que vão me fazer ficar mais desperto, depois vão prejudicar meu sono, aí eu tomo alguma coisa para dormir. E eu vou sempre retroalimentando esse sistema e me tornando cada vez mais doente, cada vez mais refém. Agora, no momento que eu começo a escutar, poxa, eu não vou tomar tanto estimulante aqui, porque vai prejudicar meu sono ali. Então, talvez eu não precise de uma medicação para dormir. E aí eu já vou começando a
questionar e falar, nossa, então você já está deixando de alimentar um pouco toda esse círculo vicioso. Vicioso. E aí você começa a se unir com pessoas, aí você entra no círculo virtuoso mesmo, que é esse círculo de consciência, que é esse círculo de, ok, esse aculturamento do adormecimento vai começando a ter novas marcas, que são marcas novas e atualizadas. Então, quando você está no automatismo, o que você faz? Sem pensar, você vai lá e come aquilo que te faz mal, e depois toma aquilo que te faz mal, e aí toma um remédio para dormir, depois toma um remédio para não sei o quê, e depois toma um remédio para acordar, e tá nesse círculo. Mas se você começa a questionar certas coisas e fazer uma mudança ou outra, você vai para um círculo virtuoso. Sim. Que é o círculo da verdade, que é um círculo da consciência, que é um círculo de escutar o seu corpo. Escutando o meu corpo, eu estou mais apto a escutar o corpo do outro. E perceber as necessidades do outro também e co-criar com o outro. E é assim que a gente muda a realidade, né? Então, a realidade de fora, a gente muda tal qual a gente muda a realidade de dentro. Então, se a gente for falar de traumas, né? Então, as marcas traumáticas ficam ali no nosso corpo. Eu tenho 46 anos, eu tenho um monte de marcas traumáticas. Então, as minhas marcas traumáticas são grandes, são 46 anos. Mas para eu mudar essas marcas traumáticas, eu não consigo voltar no tempo e apagar. Mas eu consigo ressignificar essas marcas por marcas mais atualizadas. E aí, quando vem alguma coisa que gatilha memórias traumáticas em mim, o meu corpo vai direto, se ele estiver adormecido, só na marca maior. Agora, se eu tiver um pouco mais desperta, eu vou perceber que ele foi na marca maior, mas eu posso direcionar ele na marca mais atualizada, que é onde eu estou trabalhando agora. E aí eu passo a responder ao mundo ao invés de só reagir e retroalimentar esse trauma. Então, eu vejo a gente no corpo coletivo, enquanto sociedade, nesse lugar. A gente está com uma marca traumática gigante. Enquanto humanidade. E isso não vem de agora. Isso vem de muito tempo. Como a gente começou a iniciar falando no podcast, o quanto que os nossos corpos foram castrados. O quanto que o prazer, o quanto que o ócio, o quanto que tudo isso, a gente era castigado. Nossos corpos precisavam sentir dor para a gente aprender que aquilo era proibido, aquilo era feio, aquilo não era legal. É ancestral mesmo. É ancestral. Então, a gente tem essa marca traumática gigante. E ainda tem esse sistema extremamente opressor, extremamente produtivo, enfim, que coloca a gente, que alimenta esse lugar de que eu preciso, e com muito esforço, que precisa produzir o tempo todo, que eu não devo ter tempo. Por quê? Porque é uma ameaça para esse sistema o tempo. Porque se eu abro espaço na minha vida, eu vou me divertir, eu vou pensar, eu vou questionar, eu vou respirar, eu vou criar. Então, eu vou desenvolver grupos revolucionários. Que vão questionar e vão revolucionar o sistema. É meio que isso mesmo, né? Parece que também discurso, mas não, é um sistema que foi desenhado assim mesmo. Foi desenhado assim e ele tem aperfeiçoado esses mecanismos de controle cada vez mais. Sofisticadíssimos. A gente estava falando das próprias Big Techs, né? Que controlam tudo, até a forma como você se comunica com seus próprios clientes. Sim, exato. Então, está ficando cada vez mais sofisticado mesmo isso, né? Com a tecnologia, né? Os discursos, o que pode, o que não pode ser dito. Então, é muito delicado. E eu acho que sim, faz tempo que não acontece uma revolução, assim, né? E eu sinto que tem muita gente vendo o que está acontecendo, só que muito fragmentado. Então, você tem esperança? Você acha que a gente consegue fazer esse trabalho assim? Eu tenho, e é por isso que eu tô aqui, sabia? Porque, de verdade, é por isso que eu faço o que eu faço há tanto tempo. São 15 anos aí que eu tô com os cursos de Yoga Dance. Não tem sido fácil, porque é isso, né? A gente tá... É revolucionário você propor algo que propõe as pessoas saírem do sistema produtivo e questionarem, fazer espaço. Quando elas fazem espaço, que elas vão pro corpo, todos nós humanos, a gente vai se deparar com a verdade, porque o corpo é implacável, ele é legítimo, ele traz, cedo ou tarde, ele vai trazer essa verdade, ela vai bater na sua porta. Por isso que a gente fala de tanta depressão depois de certa idade, porque é quando o seu corpo vai praticamente te pedir as contas e falar, olha só, o que você fez até agora? E eu
E o gosto. E o propósito. Porque quando você está fazendo algo que é o seu propósito, que te dá propósito de viver, que te dá gosto de viver, o teu corpo todo se expande. Ele ajuda, claro. Ele todo ajuda e você vai encontrar outros corpos e você vai se reunir nesse... Encontrar uma energia que você nem sabia que tinha, Exatamente. né? Então, você entra no flow, você entra nesse estado de flow, dessa energia e desse círculo virtuoso que te ajuda a fazer o que você veio fazer aqui. Então, eu de verdade acredito, e é por isso que eu tô aqui, por isso que eu dedico tantos anos a isso, né, a esses movimentos revolucionários, porque em momentos, num momento como esse, que a gente está falando de IA, e as IAs estão revolucionando tudo, a gente não sabe o que vai acontecer. A maior IA que a gente tem, e todos nós temos, é a inteligência ancestral, que está no nosso corpo, que está na Terra. É para ali que precisamos voltar. É para essa IA. Raiz, né? Raiz. E essa IA está aí. Todo mundo que encarnou tem essa IA latente. Então, é necessário cavar o espaço, porque o espaço não vai ser concebido por um sistema que está o tempo todo adestrando os nossos corpos. Castrando os nossos desejos. E a gente se fortalecer em rede para que isso possa ter um impacto real, social e cultural. Porque a gente falou aqui de uma cultura doente, por isso que a gente fala, o movimento de regenerar a cultura. Não é só o planeta que precisa ser regenerado. Na verdade, para mim, a regeneração começa na cultura. Senão não vai acontecer. Nem no planeta, nem na política, nem na educação, né? Então... E a cultura, eu acredito que ela só muda realmente quando pessoas organizadas, conscientes desse trabalho, com intenção, com organização, com dinheiro, com estrutura. A gente realmente poder colocar quem pode, o tempo que tem, o recurso que tem, a serviço desse trabalho, porque senão... Assim, eu não vejo sinais ainda de mudança. Então, acho que o momento está pedindo isso. E dentro disso, o que você acha que ainda nos impede? Eu acredito que é essa aculturação da alienação e de se sentir o tempo todo tão ocupado. E não é que a gente se sente o tempo todo, é que de verdade a gente está o tempo inteiro ocupado. Então, é uma cultura que está o tempo inteiro chamando a nossa atenção para fora. Você acha que isso é mais forte do que a alienação? Você acha que é aí que pega? Pode ser, não? Pode ser, sim. Porque a gente está vendo aqui, conversando com muitas pessoas, e é difícil achar espaço interno e na vida para uma mudança acontecer. A gente está muito saturado. É muita coisa, é muita informação. A gente está se sentindo o tempo inteiro atrasado, ansioso, deprimido. Porque daí o que acontece? Você se sente ansioso porque você não consegue dar conta de tudo que está sendo colocado ali. Está tudo urgente, tudo é para ontem. E aí, você se sente ansioso. Daqui a pouco, você vê que você não dá conta mesmo e você começa a ficar deprimido. Porque eu não sou capaz, sabe? E aí, você se fecha. Você vai para o isolamento. E aí, a gente entra nesse círculo que é um círculo realmente vicioso. Masoquista. De sofrimento. Sim. E aí... para você conseguir sair dali é mais difícil se você não tiver um recurso de uma consciência de realmente fazer um aculturamento diferente, que vem a partir do espaço, que vem a partir da escuta do corpo, do seu corpo, do que você está sentindo. E legitimar isso, porque a nossa cultura não legitima o corpo. Ela não legitima as necessidades do corpo. Tanto é que a gente está lutando muito para ter... para as nossas horas trabalhadas. Gente, tipo assim, da onde é que uma pessoa consegue trabalhar 7 dias por semana e isso ser ok? Da onde então, a nossa cultura está normalizando ansiedade. Tipo, todo mundo está super ansioso, então tomar ansiolítico é o novo normal. Estar deprimido é o novo normal. Não é para ser assim. Então, achar esse espaço interno... Não precisa ser assim. E além disso, além dessa questão de encontrar esse espaço interno e na vida para poder... Porque eu acho assim, que é importante a gente entender que enquanto a gente não se mover, nada vai mudar. Sim. Eu acho que isso é básico, mas é importante, assim, né? Principalmente quem tem esse privilégio, quem
pôde se dedicar, quem, né, mergulhou em retiros, mergulhou em processos formativos, pôde sentir essa vida pulsando no corpo, que muita gente não consegue nem chegar nem perto disso. A gente tem essa responsabilidade. Eu ia dizer isso agora. Você tirou a palavra da minha boca. A gente tem uma responsabilidade de dar de volta o que a gente recebeu. Porque, de verdade, a gente recebeu. Recebeu. Muito. Muito. E é um privilégio poder sentir essa pulsação de vida e sentir o seu corpo e poder questionar e poder fazer diferente. Eu sempre falo uma coisa para as pessoas, né? As pessoas do autoconhecimento tem certos vícios. E um deles é falar que, não, eu vou meditar. E aí, se o universo quiser... Gente, o universo vai virar para você e falar, nem te conheço. O universo responde aos nossos movimentos. A nossa ação. Sem ação, não tem... É uma lei. Tem mudança. Sabe? É um yoga, para quem faz yoga, ou é da espiritualidade, mas é uma espiritualidade preguiçosa, assim, sedentária. É um meditador sedentário, que tá ali, senta e, o mundo vai ficar melhor, eu vou... Gente, não, o tempo não é esse. Não é esse. Não é esse. É esse. mão na massa. É uma consciência um pouco mais política. A gente precisa entrar na arena. Na arena. De verdade. Me arrepio todo, porque... É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Eu concordo com você. Porque o que está acontecendo é uma destruição da nossa saúde mental, da nossa integridade e da nossa humanidade. E a gente não vai conseguir combater isso sentado meditando, abraçando árvore. A gente precisa se infiltrar no sistema. Sabe? Então, se a gente for para a história das mitologias, enfim, hindus que a gente estuda, todas elas é sobre guerra. Sobre guerra. Sim. É sobre restabelecer a harmonia. E as deidades vinham cada vez que eles percebiam a verdade, né? A verdade nesse mundo que está, esse mundo de hipocrisia. Trazer consciência. Trazer consciência. Nossa, que forte mesmo. Que bom seria te maravilhoso, encontrar aqui, né, te Juan? ouvir, sabia? Que alegria que eu tô... Que alegria minha! Porque seria muito bom acreditar nisso, né? No mundo cor-de-rosa, então, que a gente só vai abraçar a árvore, meditar lá, ficar lá em Ubatuba na minha vida. E o mundo? E o que eu posso fazer? Onde é a arena? Eu quero entrar nessa arena. O que você acha, assim, vamos sonhar um pouco, assim, de um grupo grande de pessoas conscientes se organizando para agir de fato. Como que isso pode impactar o país? Olha, eu vou dizer, eu sonho com isso. Sabe o que eu sonho? Eu sonho com pessoas extremamente conscientes subindo a rampa do Planalto. De verdade, eu sonho com isso. Porque eu acho que isso faria tanta diferença, sabe? Então, não só em Brasília, mas em todos os... Todo lugar. Em todo lugar. A gente está tentando criar um movimento artístico nacional, com intervenções constantes. Sim. Eu acho que é tempo de ocupar. Ocupar o espaço. Sim. Ocupar a cultura, ocupar o espaço. Cultura, política, economia, tudo. Porque está tudo colapsando. Então, imagina a gente ter corpos despertos atuando. A arte de volta. A arte que comove de volta. Pessoas que sentem. Você acha que vai ter espaço para um entrar no país do outro e matar e fazer o que... Não, porque se você sente de verdade, se você está ali pelo Dharma, pelo propósito, se a gente entende coletivamente que a gente não está vivendo numa bolha, cada um o seu, a gente vai conseguir construir algo coletivo... De verdade, eu sonho com esse dia. Que a gente tenha muita coragem de assumir esses lugares, porque eles estão aí, a gente precisa assumir. É uma arena entrar. É uma arena, e eu acho que é nela que a gente precisa entrar agora, porque a arena da política, que é por onde a gente pode, de fato, transformar as estruturas, ela está muito contaminada. Muito contaminada. Então, precisa primeiro um retorno à consciência, um coletivo mais organizado, uma voz... menos polarizada, menos esse ódio que tem hoje na sociedade, né? A gente fala de organizar o amor. Sim. Organizar o amor, isso reunir essas pessoas, criar essas alianças,
o amor como um princípio, né? O amor que age, o amor político, o amor que cria, que nos faz perceber essa interconexão entre todos, assim, Sim. essa também, uma coisa também que foi banalizada nessa sociedade, o amor, né? Sim. Totalmente. O amor foi tido como... Foi submetido a um amor romântico. Como se esse fosse o único amor que existe. Sim, ficou para os desenhos da Disney, né? Exatamente. E o amor, ele tem uma força, né? Tem uma força. E aí junta o amor, a consciência, que é o que a gente está trazendo, assim como essas forças para impulsionar esse movimento, e a criatividade, em todas as dimensões que isso tem, né, dessa força interna que temos de criar, mas também as artes, ao audiovisual, à publicidade, ao marketing, todas as manifestações criativas da humanidade colocadas a serviço da vida. Não me parece nem utopia, me parece é só começar a fazer. Sim. Você sente isso também? Eu sinto que não parece utopia, parece aquele lugar de vai dar certo, mas primeiro vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Não, trabalho muito vai dar, já trabalho, tá dando bastante. Sabe? Mas é isso, precisa ser feito. Precisa ser feito. O que me comove? Me comove poder colocar o propósito a serviço. Me comove poder olhar para a vida e para a humanidade e falar, nossa, do jeito que estamos indo, não tá legal. Não tá legal. Já não tá legal. Imagina como que vai ficar daqui a alguns anos se a gente não fizer nada. Pois é. Com o tanto que a gente já recebeu, com o tanto que a gente já sabe, com a potência que a gente sabe que tá nos nossos corpos, com essa inteligência ancestral da Terra. Então, não fazer nada é como jogar contra. Isso. É criação por inércia. A gente cria mesmo quando não age. Eu acredito Exato. nisso. Sim. Então, assim, é responsabilidade. Não agir é uma ação. É uma forma de cumplicidade. Sim. Eu sinto isso nesse momento. É uma forma de adormecimento. Também. Uau, querida, que força, que alegria te encontrar, te ouvir falando, vibrando, sentindo tudo isso que você está trazendo com tanta verdade, com tanta energia. Que bom encontrar pessoas assim, sabe? Fico muito feliz mesmo, assim, grato, viu? Eu também. Grato, te ouviria assim, me arrepiei não sei quantas vezes hoje também. Aqui. Então, assim, mas a gente vai fazer outros, né? Porque é isso, é um começo, eu sinto aqui, Sim. né? E tô muito feliz, viu? Grato, também. viu? Muito Grato, grata. Tamo junto. Tchau. Central Ilumina Brasil. Vozes da Consciência.